Fala, tropa! Esse não é seu canal, é o meu. Eu sou Márcio Alberto e a gente vai iniciar agora o segundo vídeo do meu canal. Eu vou falar sobre outro tema bastante polêmico. Eu queria, na verdade, dar alguma contribuição jurídica para o debate, para que a gente não fique apenas tratando esse tema de uma forma superficial. Eu quero discutir com vocês hoje a frase bandido bom é bandido morto? Veja bem, eu transformei a frase em uma pergunta exatamente para que a gente possa discutir com alguma profundidade a temática. Uma frase muito conhecida, mas ela tem muitos problemas, a meu ver. Vamos lá, deixa eu mostrar a primeira provocação. Em primeiro lugar, eu digo que há na frase uma falta de empatia. Por quê? Quando a gente fala isso, bandido bom é bandido morto, é óbvio que a gente não se coloca na condição de bandido. A gente pensa que nós não seremos autores de delitos que tragam para a sociedade esse ódio, essa repulsa, esse querer ver o outro liquidado fisicamente. A gente nem se coloca nessa posição, nem pensa que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, maridos, mulheres, companheiros, companheiras, se colocariam então nessa posição de bandido. Automaticamente, ao afirmar a frase bandido bom é bandido morto, eu estou me colocando como o cidadão que não comete crimes e eu estou conclamando, eu estou pugnando por uma atuação ilegal, inconstitucional, uma atuação desproporcional dos órgãos de segurança pública para que exista, então, uma liquidação extrajudicial daquele que eu estou considerando bandido. É muito a respeito da mera dualidade. A dualidade que foi, por exemplo, afirmada como conceito do político por Carl Schmitt, né? A ideia de que há amigos e inimigos. E esse é ao fim e ao cabo, conceito do político, essa dualidade que reside no fato do Estado escolher quem são seus amigos e quem são os seus inimigos. Então, de partida, inicialmente, a gente já vislumbra nessa frase uma falta de empatia, porque eu duvido muito que a pessoa continue afirmando essa frase com extrema tranquilidade, pensando que ela própria pode ser considerada bandida, pensando que um parente muito próximo possa ser considerado bandido pelo resto da sociedade. Veja que coisa paradoxal eu trago aqui para você. Essa é uma pesquisa que foi levada a cabo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2016. Olha como o resultado é paradoxal. Ao passo que 76% dos brasileiros têm medo de morrer assassinados, 57% da população acredita que bandido bom é bandido morto. Então, assim, eu tenho muito medo de morrer, mas ao mesmo tempo eu quero que o Estado mate. É paradoxal. A mim, pelo menos, me parece. Mas alguns pontos interessantes. Eu digo que essa frase ela é ilógica porque ela finda sendo uma frase suicida. Pensa comigo. Quando eu afirmo que bandido bom é bandido morto, eu pouco me importo como o aparelho policial vai tirar a vida de quem é considerado bandido. Ora, se o policial simplesmente executar quem é considerado por ele bandido, o policial não estará, e a gente vai ver isso já já com mais profundidade, amparado por nenhuma causa excludente diante de juridicidade.
não estará amparado por nenhuma hipótese legal que permita essa sua atuação limiar, essa sua atuação, digamos, no limite ali máximo do emprego da força. Bom, se o policial não está amparado pela lei para atuar puxando o gatilho contra uma pessoa, significa que ele está praticando uma ilegalidade. Ora, o policial que mata alguém sem que esse alguém o tenha agredido injustamente, seja uma agressão atual ou iminente, ele não pode estar amparado pela excludente de antijuridicidade da legítima defesa e, portanto, ele está praticando um crime. E que crime é esse? Homicídio. E se houver utilização de uma arma de fogo de uso restrito, como é comum em relação às polícias? Eu vou ter um homicídio qualificado. E o que significa homicídio qualificado? Significa um crime hediondo, bastante grave, com pena que vai de 12 a 30 anos, no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Logo, o que esse policial acabou se tornando? Um bandido. E ao se tornar bandido, nessa mesma frase, o que isso significa? Que ele é matável. Ora, quem estava executando um papel de salvador da sociedade pouco antes do início da frase, agora, com um assassinato sem nenhuma causa excludente de antijuridicidade, passou a cometer crime e, portanto, também pode ser morto por outrem. Por isso que eu digo que a frase, ao fim e ao cabo, ela é suicida. Além disso, eu costumo conversar todas as vezes que eu estou ministrando alguma exposição para colegas policiais, eu costumo afirmar que esse serviço sujo da execução extrajudicial, do matar sem estar amparado por nenhuma hipótese legal de exclusão da ilicitude, só é jogado nos ombros dos policiais. Nenhuma outra carreira se arrisca a afirmar que vai, entre aspas, sujar suas mãos. Ou você já ouviu algum engenheiro dizer que vai construir um prédio de uma pessoa que é conhecida por praticar delitos com menos cimento para que o prédio caia? Ou você já ouviu falar de algum médico que numa urgência, num plantão, acabe operando uma pessoa deliberadamente, de maneira equivocada, apenas para tirar a sua vida, porque afinal há uma suspeita de que aquela pessoa que foi para a mesa de cirurgia é acusada da prática de um crime. Ninguém faz isso. Mas a sociedade, de uma maneira, digamos assim, até indireta, acaba lançando sob os ombros da polícia essa tarefa, que é uma tarefa ilegal, que é uma tarefa equivocada, que é uma tarefa que nada soluciona. Então, eu trago aqui problemas a respeito da própria construção da frase, problemas relacionados à falta de empatia, problemas relacionados a jogar o policial na ilegalidade para tentar, digamos, satisfazer algum tipo de sentimento social relacionado aí a uma caça às bruxas contra a criminalidade que é considerada, digamos assim, por parte da sociedade como inimiga do Estado. Isso, aliás, é bastante importante porque no meu mais recente livro, A Fórmula da Tirania, eu coloco a execução de inimigos como um dos componentes dessa fórmula da tirania que eu formulei nesse livro. Veja, em síntese bastante acelerada, digamos assim, até porque depois eu pretendo fazer um vídeo explicando a fórmula da tirania, conversando com você sobre cada regime fechado que foi estudado quando eu elaborei essa obra. Mas
A fórmula da tirania ela começa com um sistema fechado, com um regime que é autocrático, que é ditatorial ou que é totalitário. Depois passa a eleição de inimigos por esse sistema fechado. O tratamento gravoso para esse inimigo que tem o seu ser, o seu crer e o seu pensar criminalizados, seria um direito penal do autor. Um tratamento muito mais severo para esse inimigo que para o amigo da sociedade, portanto, um quê de direito penal do inimigo. E aí o Estado ele passa a prender injustificadamente esse inimigo, despojar esse inimigo dos seus bens, torturar esse inimigo e no ápice desses sistemas fechados a gente tem a liquidação física dos inimigos. Então a morte de quem é considerado inimigo do Estado, inimigo da sociedade, é um dos componentes, veja, dessa minha fórmula da tirania. Vê como isso é pesado, como isso é impactante, como não é isso que a gente quer de uma polícia que é inaugurada pela Carta Cidadã de 1988. Em 1988, a gente inaugura um Estado democrático de direito. E o Estado de Direito, meu caro combatente, não pode dialogar com a execução extrajudicial de pessoas. A gente encontra por toda a Constituição Federal garantias e direitos que devem ser observados, inclusive pelas polícias, já que numa democracia, num Estado de direito, num Estado liberal que respeita direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos, a gente não pode vilipendiar direitos, quiçá o direito à vida de um suspeito de prática delitiva. Vamos continuar para trazer mais alguns dados para essa discussão. Eu quero que você tenha, com esses vídeos que eu estou gravando aqui para o meu canal, algum substrato para conversar sobre temas que são polêmicos. Olha os dados que eu trago aqui, ó. Inegavelmente, o Brasil é um país com muitas mortes violentas intencionais. A gente chama isso de MVI. Pegando novamente o Fórum Brasileiro de Segurança Pública como parâmetro, a gente encontra no ano de 2022 47.398 mortes violentas intencionais, o que significa 23,3 mortes por 100 mil habitantes. Então é um número elevado. A gente tem muita morte violenta intencional no Brasil. Eu trago aqui números da letalidade policial também com base no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano a ano, desde 2015 até o ano de 2022. A gente percebe também números bastante altos. A gente tem, por exemplo, no ano de 2022, 6.429 mortes. Mas, cuidado, cuidado. Aqui eu estou avaliando o aspecto apenas e tão somente quantitativo. Isso é perigoso. Nem toda morte ocasionada por uma intervenção policial, como é secamente afirmado nos anuários do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, veja, são números extremamente importantes que precisam apenas ser refinados, esses números, porque a gente precisa avaliar essas mortes sob o aspecto qualitativo. E por quê? Porque nem toda morte decorrente da intervenção policial significa uma execução extrajudicial. Eu vou dizer já já que quando há um enfrentamento entre a polícia e algum suspeito, existem possibilidades que acabam acobertando e cobrindo de legalidade a atuação do policial. Por exemplo, quando o policial atua sob o manto da legítima defesa, seja própria, seja de terceiro. Ora, a legítima defesa é uma causa excludente de antijuridicidade, descrita no artigo 25 do Código Penal, e que faz com que aquela conduta não seja criminosa. O fato é típico, mas não é ilícito, portanto, crime não há.
Há uma morte quando o policial age em legítima defesa? É possível que exista. Então, o policial, diante de uma injusta agressão, atual ou iminente, fazendo uso moderado dos meios necessários, pode, num confronto, tirar a vida do seu opositor. É possível que essa perda seja legitimada e não constitua crime? Claro, basta que a gente encaixe essa ação na legítima defesa própria ou de terceiro no âmbito do artigo 25 do Código Penal. Eu vou ainda demonstrar outras hipóteses em que há uma não responsabilização do policial porque ele não pratica, aqui não pratica crime, em outras situações ele acaba não sendo punido. E aí, quando a gente observa esse número secamente, 6.429 mortes, por exemplo, no ano de 2022, a gente tem um quantitativo de mortes decorrentes de intervenção policial. Mas a gente não trabalha sob o aspecto qualitativo. Quantas dessas mortes foram mortes que não podem ser imputadas aos policiais, porquanto, por exemplo, há, naquele caso concreto ali, uma excludente de antijuridicidade. Então fica aqui um parêntese para que na discussão, ainda que ela seja acadêmica, eu já vi na própria academia muita utilização desses números sem esse parêntese, que é extremamente importante para a gente não afirmar que todo confronto é chacina. Não, senhoras e senhores, nem todo confronto é chacina. Chacina é uma palavra que tem uma carga pejorativa muito forte ligada à execução extrajudicial de suspeitos, tá? Então, eventualmente, pode existir, sim, claro, excludente de antijuridicidade ou outras hipóteses que eu vou aqui também apresentar. Por outro lado, outro ponto que a gente também precisa discutir, quantidade de policiais mortos ano a ano. Eu trago aqui, da mesma forma, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2015 ao ano de 2022. São também números extremamente elevados em relação à letalidade que acaba vitimando o policial. E veja que a reação a esse tipo de situação ela é muito mais simbólica. O que é que normalmente se faz quando se vislumbra alguma morte, por exemplo, de policial em um evento de confronto? Ah, vamos modificar a legislação para aumentar a pena relacionada a, por exemplo, homicídio funcional. O homicídio funcional, lá no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, uma qualificadora relacionada a quando existe o assassinato de integrantes de órgãos de segurança pública, das Forças Armadas, do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, em serviço ou em razão de serviço, ou até parente consanguíneo, ou cônjuge ou companheiro até o 3º grau, inclusive, em razão dessa função policial, é uma reação puramente simbólica do Estado. Simbólica, porque não atua na causa da violência. Pensar que uma pessoa deixará pura e simplesmente de cometer um crime grave porque tem algum receio de ser presa e cumprir uma pena que no papel é alta, beira a inocência. A gente precisa discutir causas da criminalidade, mormente a criminalidade que causa maior dano à sociedade. E aí eu vou citar tanto os crimes individuais violentos, quanto, por exemplo, desvio de verba pública, dentre outros crimes que não são propriamente violentos e individuais, mas que acabam também trazendo grande mal para a sociedade, tá?
Então a gente precisa vencer também essa reação simbólica que apenas aumenta a pena, transforma crime em hediondo e etc., e que de fato não ocasiona nenhuma mudança na prática. Vamos lá, mais alguns pontos. Possibilidades de enquadramento legal. Tá vendo lá, quando eu falei anteriormente, que não dá para afirmar categoricamente, quando acontece uma morte decorrente de intervenção policial, que aquilo foi necessariamente uma execução extrajudicial? Há várias outras hipóteses. Então, por exemplo, já falei, incidência da legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Óbvio, essa legítima defesa, ainda que ela exista, ela é passível de excesso, seja doloso ou culposo, seja extensivo, seja intensivo. Discriminante putativa, no parágrafo 1º do artigo 20. O que é isso? O artigo 20 do Código Penal trata do erro de tipo. É quando há um erro em relação a uma situação fática. Imagine que o policial está adentrando numa zona que é conhecida por ser uma zona extremamente violenta, uma zona que é dominada por uma determinada facção criminosa. O policial está entrando atento naquela zona conflagrada porque ele precisa, por exemplo, cumprir um mandado de prisão. E aí alguém abre uma janela abruptamente e tem uma furadeira na mão. Ora, a luminosidade é baixa e o policial, ao perceber aquele movimento, imagina que essa pessoa está armada, por exemplo, com uma pistola. Imaginando uma injusta agressão iminente, o policial moderadamente faz uso dos meios necessários para repelir essa agressão que se avizinha e dá um único disparo. Imagine que essa pessoa venha a óbito. Então, quando o caso é investigado, se detecta, não era uma arma de fogo, era uma furadeira. Mas diante realmente do que se desenhava naquele momento, com a visibilidade, com todas as circunstâncias fáticas, era justificável o equívoco. O que é que o código diz? O código diz que quando essa discriminante putativa ela é inevitável, esse policial aqui no meu exemplo, ele fica isento de pena. Se porventura a situação era evitável, o código prevê uma punição a título de culpa. Seria então homicídio culposo nessa minha situação hipotética desenhada. Vamos ver outra possibilidade. Agora sim, execução extrajudicial com possibilidade de incidência de qualificadoras, dentre as quais eu destaco o uso de arma de fogo de uso restrito. Policiais normalmente fazem uso de armas de fogo de uso restrito na sua atividade diuturna. Então, se a gente estiver falando de uma hipótese em que o policial tira a vida do indivíduo sem que exista uma situação justificante, óbvio, a gente está falando na prática de um crime. Veja que a gente está tratando aqui, se a hipótese for de uso de arma de fogo de uso restrito, a gente está tratando de um homicídio qualificado. Crime hediondo, portanto. Mais pontos, eu queria destacar isso aqui com muita ênfase. Todo cenário em que há uma morte em virtude de uma oposição à atuação policial, ele precisa ser investigado. Lembram lá que eu falei que a gente não tem que enxergar apenas o aspecto quantitativo, a quantidade de mortes, a gente tem que avaliar o aspecto qualitativo, a gente tem que vislumbrar em que contexto aquela morte se deu efetivamente e como a gente faz isso, investigando. Então, nesse tipo de cenário, esse cenário ele tem que ser seguido da instauração de inquérito policial, para que o caso seja investigado. Há uma resolução conjunta 02 de 2015 do Conselho Superior da Polícia Federal e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, que acaba norteando como essa apuração ela deve acontecer. Preservação do local em que a morte aconteceu, apreensão das armas dos envolvidos, determinação para a realização de perícia no local em que a morte aconteceu, averiguação a respeito das armas que foram utilizadas, oitiva de todos os envolvidos que
participaram, óbvio, dos que permaneceram vivos, análise de sistema de câmeras, oitivas de outras testemunhas, por aí vai. Tudo isso é importante para elucidar o que de fato aconteceu, para que a gente consigne, afinal, houve legítima defesa ou não? Em havendo, houve excesso ou não? Aconteceu uma discriminante imputativa e, portanto, o policial fica isento de pena se ela for inevitável? Ou essa discriminante era evitável e a gente tem que imputar crime de homicídio culposo para esse policial? Não, não. O que aconteceu efetivamente foi uma execução extrajudicial e aí a gente precisa imputar crime a esse policial. Tá? Então é muito importante que exista essa apuração. Essa apuração se inicia pela instauração de um inquérito policial. Na minha ótica, eu defendo isso juridicamente em todos os meus livros, o delegado de polícia ele tem que fazer uma análise de todos os elementos do conceito analítico de crime para instaurar inquérito policial. Então ele precisa avaliar fato típico, antijuridicidade, culpabilidade e mesmo aquilo que está fora do conceito tripartite de crime, por exemplo, a punibilidade, para aferir se haverá ou não instauração de inquérito e se o inquérito será instaurado por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Nesse caso concreto, num confronto, o delegado instaura o seu inquérito policial por portaria, já que a priori pode ter havido ali uma excludente de antijuridicidade que proteja os policiais, e ele vai determinar todas as perícias e toda a produção de elementos informativos e provas aptos a elucidar esse fato. Finalizada a investigação, ele vai decidir, diante do que foi juntado, se haverá ou não indiciamento. Então, é desse jeito que a gente trabalha para elucidar esse fato, para a gente separar o que é crime do que é, por exemplo, legítima defesa. Eu chamo a atenção para que os delegados também façam uso do artigo 14A do Código de Processo Penal. Então, há aqui uma determinação legal. O código se utilizou, o legislador se utilizou de uma palavra equivocada, falou em citação do integrante de órgão de segurança pública que se envolve com uso de força letal no exercício das suas funções. Na verdade, deveria ter falado numa notificação. Eu nem concordo com notificar o investigado a priori da instauração do inquérito, porque há uma necessidade inicial de sigilo interno nas investigações, mas, enfim, o legislador colocou isso lá no 14A, portanto, o 14A é um artigo que é utilizado quando a gente pensa numa morte decorrente de oposição à atividade policial. Eu queria, por último, para fechar, dizer que eu trabalhei também esse tema com profundidade no meu livro Eficiência e Respeito a Direitos Fundamentais na Atividade Investigativa, um discurso possível. Nesse livro eu criei 7 axiomas limitativos da investigação estatal e o 6º axioma é: não há investigação criminal formal sem finalidade investigativa. Síntese do axioma, um dos pontos do axioma, um dos filtros do axioma: o Estado brasileiro, regido pela Constituição de 1988, não tolera a execução extrajudicial de cidadão suspeito. Você não pode criar um inquérito policial apenas para acobertar uma execução extrajudicial. Aliás, se houver uma adulteração intencional da cena da morte em suposta oposição à atividade policial, isso pode configurar para os policiais envolvidos crime de abuso de autoridade, lá no artigo 23 da Lei 13.869 de 2019. Então, é muito importante que a gente tenha uma atuação das polícias investigativas / judiciárias no sentido de investigar e trazer para a sociedade efetivamente o que ali aconteceu. Para quê? Para que a gente separe a atuação do policial que está ali dando muitas vezes a sua vida na defesa da sociedade, que atua de acordo com a Constituição e de acordo com a lei, e para que essa atuação lícita não caia na mesma vala da atuação ilícita. Para lembrar e finalizar, um dos eventos históricos que a gente precisa, na verdade, estudar bastante, veja, não é
aconteceu no passado, foi ruim e eu preciso esquecer. Não, eu preciso estudar com ainda mais profundidade para que esse passado não volte a nos atormentar. Um dos momentos que eu estudei no meu livro A Fórmula da Tirania, aqui dentro do Brasil, foi a ditadura militar de 64 a 85, e nela houve muitas execuções extrajudiciais. O sistema matando inimigos e, obviamente, encobrindo toda essa morte ilícita para que ela não chamasse ali a atenção. Né? Então, isso precisa ser estudado, isso não pode ser esquecido, e a Constituição de 1988 não tolera esse tipo de atuação. Os órgãos de segurança pública, obviamente, devem se pautar pelo respeito ao cidadão, e já que a gente não prevê pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, o que a gente precisa imputar e espera que a pessoa que eventualmente cometa um crime receba em troco é apenas e tão somente o que determina a lei, ou seja, que essa pessoa seja condenada depois de um processo com respeito ao contraditório, à ampla defesa e a todos os seus direitos e garantias fundamentais, a uma pena prevista na lei. Né? E a mais grave sanção que a gente tem na nossa lei é a pena privativa de liberdade por tempo determinado. Né? O Código Penal, lá no artigo 75, fala numa pena que pode ser cumprida até os 40 anos, então até 40 anos de cumprimento de pena privativa de liberdade. E, obviamente, para fechar mais esse vídeo, eu espero que todas essas discussões elas sejam pautadas, não como se a gente fosse atuar exclusivamente contra o criminoso, a pessoa do criminoso, como se ela fosse um criminoso. Não, é um cidadão que pratica um fato descrito como crime e a ele pode ser imposta uma pena privativa de liberdade no máximo. Tá? E em relação a isso também, por último, para pontuar, que a gente precisa discutir muito mais a solução desses problemas sociais, que muitos deles ocasionam um aumento na criminalidade, do que propriamente ficar pensando só na repressão ao criminoso. Tá? Uma frase que eu digo o tempo todo nos meus livros: não se soluciona a segurança pública apenas com segurança pública. Quando eu penso num problema de segurança pública, eu tenho que começar com respeito a direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, para só então imaginar uma atuação repressiva da segurança pública. E para finalizar, uma frase que deve constar na minha tese, eu estou construindo minha tese de doutoramento lá na Universidade Nova de Lisboa, e uma frase que com certeza eu vou utilizar na minha tese é a seguinte: o Estado de Direito não tolera o assassinato a sangue frio materializado pelos seus policiais, pelos seus funcionários públicos que têm o dever de proteção à sociedade. Tá? Então, eu finalizo aqui com essa discussão interessante com essas reflexões. Espero que eu tenha ajudado aí a facilitar com alguns argumentos, tanto empíricos quanto teóricos, para a gente discutir com mais profundidade esse tema polêmico. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.